é o seguinte, então, galera, foi trabalhado, né? Tá lá no YouTube, inclusive vocês forem lá no canal lá do YouTube. Deixa eu até pôr aqui para quem ainda não tá por dentro, só pra... Eu tenho um canal lá no YouTube e postei a aula anterior e essa, tá? E vou postar essa lá também. Então deixa eu só mostrar aqui rapidamente. O canal chama Java Plugados, tá? Então, tá aí no grupo já o, o vídeo da outra aula. Ó. Tá aqui, ó, Informática Aplicada a Agronegócios, Word, tá? Então eu postei aqui a aula anterior, tá até com a data. Então é só vocês ir lá e verificar, tá? Eu gravei de uma forma mais objetiva, mais resumido o que a gente trabalharia na aula anterior, né? Então tá lá, né? O que que eu englobo nessa aula? Eu falo sobre essa parte de área de transferência e fonte, tá? Agora eu vou falar sobre essa parte aqui de parágrafo, certo? Então, só para ficar um pouco melhor aqui para vocês verem, eu vou aumentar aqui o tamanho aqui da tela, da letra aqui, tá? Então vou lá, ó, vou aumentar aqui o tamanho da letra. Pronto. Testando. Testando o atraso. Beleza. Bom, se eu quisesse então aumentar o tamanho da letra, cor, tudo, eu ia trabalhar com essa partezinha aqui de fonte. Agora vamos ver um pouquinho dessa parte aqui de parágrafo, tá? Então aqui nessa parte aqui de parágrafo, a gente tem algumas opções que elas são bem interessantes na hora de editar um texto, tá? Deixa eu pegar aqui um texto um pouco maior. Galera, estão me vendo? Espera aí. Pessoal? Pessoal? Galera? Parou de compartilhar aí minha tela aí para vocês? Sim, Espera aí. Já vai voltar já. Eu que apertei aqui sem querer para fechar a janela. Desculpem. Voltando aqui. Foi mal aí, foi erro meu aqui. Pronto, voltou? Voltou a aparecer aqui a tela? voltou, só manda bala agora. Tá, desculpem mesmo, galera. Apertei sem querer aqui para fechou a janela de transmissão. Pessoal, então aqui é o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui um texto um pouco maior sobre alguma qualquer coisa aqui, só pra gente tá exemplificando o que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, vamos pegar aqui um pedaço aqui de um texto. Aqui vou dar um Ctrl C, vou abrir aqui um bloco de notas, colar nele para tirar os links. E daqui eu vou pegar e jogar para onde a gente precisa, que é aqui. Então veja só, imagina a situação onde você já tenha, né, aqui de alguma forma um texto, tá? Então essa parte desse menu você vai trabalhar com opções de texto que você para textos que você já tenha, tá? Por exemplo, eu vou começar por esses 4 risquinhos que tá aqui para a gente entender o que eles tá? Muita gente já vai saber o que eu estou falando aqui, mas talvez tenha muita gente que não saiba, tá? Esses risquinhos, que é onde eu estou passando o mouse aqui,
eles são responsáveis pelo alinhamento do texto, tá? Então, por exemplo, se você reparar esse texto que eu copiei e colei aqui, ele está reto do lado esquerdo, né? Todinho reto, todinho alinhado ao lado esquerdo, só que do lado direito não, tá? Ou seja, ele está alinhado à esquerda. Então, se você verificar aqui, ó, tá até cinza esse quadradinho aqui, tá? Ou seja, esse quadradinho aqui, ele é o alinhado à esquerda. Se você selecionar o texto aqui e transitando entre essas opções, você vai ver que ele vai sair de alinhado à esquerda para centralizado, alinhado à direita e justificado, que ele alinha dos dois lados, tá? Para padrões, onde você vai escrever trabalhos acadêmicos, trabalhos científicos, tá? Você sempre vai utilizar esse justificado, certo? Então, todo trabalho que você for escrever, que você for redigir, que seja voltado para uma faculdade, um TCC, um trabalho de alguma professora, um artigo, você vai utilizar esse esquema aqui, ó, de justificado, tá? Ou seja, ele é alinhado dos dois lados. Isso daqui é bem importante, tá, galera? Porque não é aceito trabalhos acadêmicos com outro tipo de alinhamento, certo? Então, quando você for fazer um trabalho, principalmente um TCC, um artigo, alguma coisa assim, tem que ser justificado, tá? No caso aqui, o texto, certo? Então, aqui é onde eu tenho essas opções de alinhamento. Outra coisa que é bem usual em trabalhos acadêmicos é você utilizar o espaçamento entre linhas, tá? Aqui, o espaçamento entre linhas, ele se encontra aqui, ó, nesse quadradinho ao lado dos alinhamentos, certo? E como é que eu uso ele, professor? Você clica aqui e ele vai criar um espaço entre uma linha e outra de acordo com uma medida. Então tem de 1, 1.15, 1,5, 2, 2.5, 3, e aí você for em opções, você consegue ainda aumentar isso, tá? Normalmente para trabalhos acadêmicos é 1,5 de espaçamento, tá? Seria na verdade 1,5 aqui de espaçamento, seria tamanho 12 de fonte, né? Ficaria assim, e o tipo aqui Times New Roman, por exemplo. Esse seria um texto padrão de um trabalho acadêmico, né? Então, como eu expliquei já na outra aula, eu uso Times New Roman ou Arial, vai depender do tipo de padrão que você está seguindo para um trabalho acadêmico. Para título, tamanho 14, para texto, tamanho 12, tá? Então tá aqui, né? Times New Roman, tamanho 12. E aqui agora ainda entra para um trabalho acadêmico alinhamento justificado e espaçamento entre linhas de 1,5, tá? É o padrão que a BNT usa. Lembrando que, se tratando de ABNT, cada instituição pode utilizar uma BNT diferente, tá? Como assim uma BNT diferente, professor? Na verdade, a BNT ela é sempre a mesma coisa, mas cada instituição de ensino pode pegar as normas da BNT e adaptar ao seu estilo. Então pode ser que você pegue as normas de TG, né, da faculdade, no caso aí da FATEC, e você tenha algumas dessas coisas diferentes do que eu estou falando. Por exemplo, um tipo de fonte diferente, um espaçamento entre linhas diferente, tá? Mas no padrão ABNT é utilizado esses moldes que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, aqui nesses 4 pontinhos aqui eu vou trabalhar o alinhamento e aqui o espaçamento entre linhas. No caso aqui, padrão 1,5 por causa da BNT, tá? Aqui do lado eu tenho um sombreamento. Isso daqui para trabalhos acadêmicos não é utilizado, mas vou aplicar aqui para mostrar para vocês rapidamente. Então, se eu vou passando, ó, o mouse aqui em cima, ele vai mostrando.
Na verdade, ele vai colocar uma cor no fundo do texto, né? Então aí é como se eu usasse aqui a ferramenta de realce. Só que aqui ele pega um pedaço grande do texto e coloca a cor atrás, tá? Ah, professor, coloquei cor, como é que eu tiro? Você vai aqui, ó, sem cores, tirou, tá? Então é uma opção aqui quando você quiser colocar cor no fundo de um grande espaço de texto. Professor, e se eu usar aqui o realce, né? Posso também? Pode. Você vai selecionar, clicar, ó. Só que ele não tem o mesmo efeito do sombreamento, né? Ele só coloca na linha em si, né? No caso, o sombreamento, se você for reparar, ó, ele pinta tudo, até as entrelinhas, né? Então, se eu coloco aqui, ó, por exemplo, amarelo, ó, tem uma certa diferença entre você usar o marcador, né, de texto e o sombrear, né? O marcador de texto ele só sombreou a linha. Aqui sombria o fundo inteiro, tá? Mas isso daqui a gente acaba nem usando para trabalhos acadêmicos, tá? Eu só vou passar aqui pelas opções mostrando o que faz, tá? Mas vou focar mais mesmo no que a gente for usar para trabalhos científicos. Bom, na lateral aqui ainda, seguindo nessa linha aqui de baixo, eu tenho bordas, tá? Essas bordas aqui, elas são mais utilizadas quando eu for fazer uma tabela, quando eu for tabular dados, esse tipo de coisa, tá? Para textos assim, não é utilizado. Se não me engano, ele nem vai funcionar. Ou se funcionar, não vai ficar muito legal essas bordas. Por exemplo, ó, vou colocar aqui, ó, bordas externas, ó. Ele quadricula o texto, cria uma caixa, né? Pode ser usado para algumas coisas dentro de um trabalho científico, tá? Esse de fazer a caixinha em volta é o mais usado. Eu posso também vir aqui em sem borda tirar. Também posso selecionar o texto que eu quero, tá? Não, sempre você seleciona o que você quer, e pode aplicar, por exemplo, outras espécies de borda, ó. Fica só um risquinho aqui do lado e assim por diante. Eu sempre sugiro que vocês testem todas as opções aí. Se for para mim ficar testando todas aqui com vocês, a gente vai o ano inteiro e não ver tudo que tem no Word, tá? Então é interessante vocês saberem que existe a opção e aí na casa de vocês testar. Ó, se eu colocar isso, o que acontece? Se eu colocar aquilo, o que acontece? Sem medo de estragar o texto, porque por mais que você ponha aqui a borda aqui, ó, qualquer uma delas, né? Por exemplo, essa, você pode pegar aqui, voltar e colocar sem borda, que vai tirar a borda daí, tá? Então não tem problema nenhum. Subindo aqui para as opções aqui de cima, eu tenho algumas coisas que são bem usadas para textos quando você quer enumerar itens, tá? O primeiro é os marcadores. Esses marcadores é quando você quer, por exemplo, criar uma lista de dados. Então, por exemplo, você tem item 1, aí item 2, aí item 3, vamos supor, e assim por diante. Tá? Você usa marcadores quando você quer deixar aquela bolinha do lado desses itens. Então, ó, se eu selecionar esses itens aqui, clicar aqui em marcadores, olha lá, ele se torna umas bolinhas do lado. Isso daqui é bem comum quando eu quero enumerar. Isso daqui é bem comum quando eu quero enumerar os itens aqui, né? As coisas aqui. Galera, avisa aí o amigo aí que tá assim tendo aula, senão eu vou ter que parar aqui para avisar. Quem puder fazer esse favor aí, tá? Eu agradeço bastante. Bom, pessoal, então tá aqui, ó, marcadores, certo? Tá aqui. Agora é o seguinte,
eu tenho outros tipos de marcadores, né? Se eu clicar aqui na setinha aqui ao lado dos marcadores, então, ó, selecionei, ó, esse marcadores que está aqui, ele tem uma setinha aqui ao lado. Se eu clicar, eu tenho outras opções que não são essa bolinha preta para marcadores. Então, por exemplo, eu posso mudar para um certinho. Então, ele vai ficar agora, ó, com o desenho de um certinho aqui. Eu posso ainda mudar, né, para alguma outra opção aqui, ó, bolinha aberta. Eu posso também utilizar esse tipo de marcador aqui. Então vejam que eu tenho várias opções, tá? Por padrão é utilizado sempre essa bolinha preta, mas você tem a opção de estar mudando, tá? Quando você vai enumerar dessa forma itens em um trabalho acadêmico, você vai usar essas bolinhas pretas aqui normalmente, tá? Outra opção que é bastante usada é aqui do lado um marcador do tipo numérico, tá? Se você clicar nele, você vai ver que desabilita as bolinhas e agora vai ficar números. Então item 1, 2, 3. Isso daqui é muito utilizado também, tá, galera? Para ficar enumerados os itens, certo? Então aqui eu tenho item 1, item 2 e item 3. Da mesma forma que eu falei para o anterior, se você clicar nas setinhas aqui do lado, você tem vários tipos de marcadores numéricos, tá? Por padrão vem esse que é um número e um ponto, mas você pode mudar para o que tem o parênteses, né, na frente. Você pode mudar para números romanos, para ABC, tá? E assim por diante. Aí você escolhe o marcador que seja melhor e usa, tá? Então marcadores tá aqui, tá? Isso daqui sempre usado quando eu quero enumerar itens, tá? Eu quero fazer vários itens enumerados, eu vou usar marcadores, tá? Bom, e do lado aqui eu tenho lista de vários níveis. Como funciona isso? Quando eu tenho níveis diferentes de marcadores, vou fazer um exemplo para tentar deixar mais claro. Por exemplo, eu vou selecionar aqui esses itens. Vou clicar aqui, ó. Ele está falando, ó, lista atual, ela tá com marcador A. Se você parar o mouse aqui em cima, ó, ele fica grande e vai mostrar. Se eu tiver um subitem, vai ficar uma bolinha. Se eu tiver um subitem do subitem, um quadradinho. Outro subitem do subitem, outra bolinha preta e assim por diante. Professor, como assim subitem do subitem? Aqui, galera, é o seguinte. Eu preciso criar um outro item que vai fazer parte dessa opção A. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para ver. Então veja só, eu tenho aqui A. Se eu der um Enter e ir para linha de baixo, ele simplesmente cria o B, como se eu fosse inserir um item dentro dessa categoria. Vamos supor que eu quero um item, aqui eu tenho, por exemplo, aqui alunos, por exemplo, alunos FATEC, por exemplo, né? Aí eu quero aqui falar agora qual que são os cursos dos alunos que da FATEC, né? Então vamos tirar aqui inclusive alunos, vamos deixar só FATEC para ficar um exemplo melhor. Então imagina o seguinte, eu quero falar que aqui dentro de FATEC tem cursos, mas se eu colocar cursos aqui, não dá a entender que esse item aqui ele está fazendo parte da FATEC. Ele ficou embaixo, ele ficou enumerado, né? Como se o item A fosse FATEC e o item B fosse cursos. Se eu quiser passar esse cara aqui como um subitem de FATEC, eu vou usar essa setinha aqui do lado aqui, ó. Aumentar recuo, tá? Ou apertar a tecla Tab. Na hora que eu faço isso, ó, ele vira uma bolinha. É como se eu tivesse o item A FATEC e dentro desse item A eu tenho cursos. Aí vamos supor que aqui dentro de cursos eu quero pôr agronegócio.
ficou na mesma situação, né? Deixa eu até corrigir aqui. Ficou na mesma situação, ó. É como se eu tivesse Vatec e estivesse elencando cursos e agronegócio. Mas vamos supor que eu quero simbolizar que dentro de cursos existe agronegócio. Eu vou selecionar, apertar a setinha de novo e agora, ó, ele vira outro marcador e é como se virasse um subitem de cursos e assim por diante. Então esse cara aqui, ele está indicando como vai ficar os subitens, tá? Por padrão ele vai trazer dessa forma. Se você selecionar e vier aqui na lateral e mudar, ó, por exemplo, assim, ele vai ficar aquele esquema de números 1.1, 1.1.1 e assim por diante. Vamos supor que agora eu queira, sei lá, elencar outra coisa, por exemplo, outra faculdade, FEF, né? E aí aqui eu quero falar agora dos cursos da FEF. Cursos FEF. E aí, por exemplo, sistemas de informação. Percebam que ele vai criando, ó, uma hierarquia, tá? Então, para cada recuo que eu dou, ele cria uma hierarquia e vai montando, vai enumerando de formas diferentes, tá? Aí vamos supor que aqui, por exemplo, por algum motivo aqui no curso da FEF, eu queira colocar outra coisa que sei lá, eu queira colocar administração, por exemplo. Administração do campus. Aí aqui vou colocar aqui secretaria, por exemplo. Secretaria. E aí você vai criando subtópicos, um tendo a ver com o outro, tá? É bem interessante você notar isso e tentar praticar em casa, tá? Para isso, nessa aula aqui, provavelmente eu vou estar preparando uma atividade onde eu vou pedir para vocês fazerem essas espécies de formatação aqui para mim em algum texto, tá? Mas aí mais pro fim da aula a gente vê isso. Por hora, galera, alguma dúvida sobre o que eu tô passando? Não? Ninguém fala nada? Professor, Oi. para ser sincero, todas. Eu tenho todas as dificuldades com informática. Não, tá, mas como Sem assim mexer em todas? nada. Todas? Como assim? O que não foi entendido daqui? Para mim tudo é novo, entendeu, professor? Eu não sei mexer em nada com informática, então... Então eu vou te sugerir o seguinte: você tem que praticar. Assim como tocar um instrumento musical, ou qualquer coisa que você for fazer, né, matemática para aprender e assim por diante, você vai ter que praticar bastante. O que eu vou com certeza. Só respondi sua pergunta. Sim. Só que o que eu te sugiro fazer para tentar facilitar, né, o aprendizado aí, para dar uma facilitada para você. Além de revisar o conteúdo, né, das aulas que vai estar lá disponível, eu vou sugerir você, sempre que for fazer alguma coisa aqui no Word para te ajudar, até você que está falando que tem bastante dificuldade com informática, sempre para o mouse em cima da opção, para você ter certeza. Então, por exemplo, eu quero fazer um alinhamento. Eu não sei como é que é alinhamento. Eu lembro que o professor falou que é alguma coisa por aqui. Se você para o mouse em cima da opção, vamos parar aqui o mouse aqui para ver. Eu vou clicar aqui, ó. Sempre que você para o mouse, ele vai te dar uma pequena descrição do que faz. Eu sei que é demorado, que às vezes é chato de você ficar fazendo isso, mas vai te ajudar bastante a pegar o que faz cada item. Então você para lá e lê, ó, alinhar o conteúdo com a margem à esquerda. Sempre que você for alinhar alguma coisa ou fazer algo em um texto dentro do Word, se você não selecionar esse texto, ele não muda o alinhamento. Por exemplo, se você olhar aqui, ó, o meu texto ele está retinho dos dois lados.
esse tipo de alinhamento aqui, ele não deixaria reto dos dois lados, mas percebeu que eu cliquei nele, né? Pode ver que ele está cinza aqui do lado. E o texto não mudou. Por que o texto não mudou? Porque eu não selecionei ele, tá? Então eu sempre vou ter que selecionar ele. Pode ver que na hora que eu selecionei, ele voltou para essa opção. Então, se eu parar o mouse aqui em cima novamente, ele vai me descrever o que isso daqui faz. Distribui o texto uniformemente entre as margens. Texto justificado proporciona bordas limpas e nítidas no documento, criando uma aparência mais elegante. Eu não quero isso, eu quero isso. Então você clica. E assim vai. Como você está falando que tem bastante dificuldade para mexer com o Word, o primeiro passo que eu sugiro é você ter bastante paciência e usar muito desse recurso de parar o mouse em cima dos componentes para ver a descrição que o Word te dá. Porque eu sei que é difícil a pessoa que tem uma certa dificuldade com informática assimilar tanta informação de uma vez, tá? Esse é um dos grandes problemas. Você pega uma aula que nem essa daqui, que a gente está falando somente desse quadradinho aqui, de parágrafo. Você viu o tanto de informação que tem, né? Então, eu sugiro que vá com bastante calma, que teste essas ferramentas sem medo de errar. Você não vai estragar o Word por usar essas ferramentas aqui. Pega um texto que você sabe que você não vai usar depois, cria alguma coisa e mexe até pegar o jeito do que é cada uma das coisas, tá? Para isso, além de você testar isso, vai ter as videoaulas lá no YouTube, né? Que eu tô gravando e vou estar disponibilizando por enquanto por lá, enquanto eu não conseguir acertar o Microsoft Teams. E eu também me ponho à disposição. Se você tiver com dificuldade, isso vale para qualquer aluno aqui, tá? Me manda uma mensagem no WhatsApp: professor, tô com dificuldade. Pode ser no privado mesmo. Me dá uma mão aqui. Você me manda a sua dificuldade. Assim que der tempo eu vou responder. Se eu não conseguir responder por texto, a gente marca um horário, eu faço uma chamada aí específico com o aluno e tento tirar a dificuldade. Mas não leve essa dificuldade para frente, porque na hora que você for fazer o TCC lá na frente, você vai sofrer bastante. Beleza, professor, obrigado. Beleza? Então, o segredo aqui vai ser pegar essas opções, testar elas para entender o que elas fazem. Obviamente que você precisa ficar usando isso daqui para você ir se familiarizando. Mas me põe à disposição para ajudar em qualquer dúvida que tiver também, tá? Então, eu não sei, eu acho que não tem mais o que falar. Aqui eu vou ir explicando o que faz cada item. E aí vai ficar ali gravado. Eu vou pedir para você estar praticando, né, o que eu estou falando, testando, jogando em alguns textos. E aí eu vou me pôr à disposição mesmo para tirar dúvida de quem tiver com dúvida, para gente trabalhar isso. O Pierre aí tá falando que conseguiu entrar agora, não tem problema. Seja bem-vindo aí. Bom, galera, é isso. Voltando então aqui, né, eu tenho essas opções de marcadores. Aqui do lado, para esse lado aqui, vocês vão ver que tem duas setinhas. Uma setinha azul indicando a sua esquerda, uma setinha azul indicando a sua direita. Essa setinha aqui, ela cria um recuo, tá? Então sempre eu vou selecionar um texto. Selecionei o texto. Se eu clicar na setinha para aumentar o recuo, ele vai, colocando o texto para o lado, Pode ver, ele vai diminuindo o espaço entre a margem, né? Aliás, perdão, ele vai aumentando o espaço entre a margem de esquerda para o texto. Então, conforme eu for usando essa opção, ele vai criando um recuo. A setinha ao inverso, ele diminui esse recuo. Não tem muito segredo, né? Isso daqui é para quando eu quero dar algum espaçamento em específico num texto, tá? Então você vai usar aumentar e diminuir recuo. Bom, aqui na lateral, se você parar o mouse, tá classificar.
Esse daqui é um item novo, entrou nessa última versão do Word agora, tá? Essa que tá vigente. Não essa última, né? Mas agora é o Office... Esqueci o nome da sigla, do Office 365, eu acho. Mas antes desse Office entrou esse recurso, que é organizar a seleção atual em ordem alfabética, tá? É útil, especialmente útil se você está tentando organizar dados em uma tabela. O que ele faz? Ele pega algo que está selecionado e na hora que eu clico, ele vai me dar algumas opções para classificar de alguma forma esses itens, tá? Então aqui, ó, vou classificar todos os campos. Vai ser do tipo texto e eu vou classificar em ordem crescente. Na hora que eu dou OK, ó, ele mudou a classificação e colocou em ordem alfabética, ó, administração, agronegócio, curso FEF e assim por diante. Obviamente que para essa situação aqui não fica interessante, né? Porque toda aquela ordem que eu havia criado aqui para os tópicos se perdeu, né? Porém, para algumas situações pode ser interessante. A questão de organizar alfabeticamente ajuda bastante. Por exemplo, quando eu crio uma lista de chamadas, se eu criar ela aqui no Word, por exemplo, uma lista de chamada de alunos, eu poderia fazer a chamada do meu aluno em ordem, né, bagunçada, em qualquer ordem de letra, e depois organizar alfabeticamente esses nomes. Então é bem possível com essa opção, tá? Como eu disse, ela é uma opção nova, não é muito utilizada, tá? E agora que eu usei, ó, podem perceber que eu não tenho uma opção para desfazer. E aí, professor, o que eu faço quando eu fizer algo que eu volto aqui na opção e eu não tenho como desfazer ela? Você usa essa setinha aqui em cima, ó, desfazer, classificar, ó. Se você ver aqui em cima, ó, no lado superior esquerdo, sempre vai ter essa setinha aqui. E essa setinha ela desfaz qualquer coisa que você fizer. Então se eu clicar, ó, ele vai voltar como estava antes. E pode ver que me acendeu aqui, né, me habilitou a opção de refazer também. Então eu posso ir desfazendo e refazendo usando essas setinhas aqui. Por isso que eu falo que você não precisa ter medo de nada. Se eu vier aqui, por exemplo, mudei aqui um monte de coisa aqui no meu texto aqui, né? Ó, fiz essa alteração, ficou ridículo. Se eu vier aqui na setinha e ir voltando, ó, ele vai, cada vez que eu clico, ele volta um passo, uma coisa que eu fiz. Então você consegue refazer ou desfazer por aqui. E se eu for clicando aqui na frente, ó, ele vai fazendo os últimos passos também, reconstruindo. Então você tem essas opções aqui também. Você acaba não perdendo o texto que você digitou, tá? Bom, e por fim tem esse cara aqui que é mostrar tudo. Isso daqui ele é um recurso utilizado para mostrar onde estão os parágrafos, tá? Se eu clicar nele, ó, pode ver que ele vai me acender um monte de coisinha preta aqui na tela, que fica feio pra caramba, e a mim incomoda digitar textos dessa forma. Então ele mostra, na verdade, onde existe um parágrafo de espaço. Então se eu vier aqui, ó, e voltar, ó, olha lá, ele sumiu, porque eu tinha um enter aqui, eu tinha um parágrafo de espaço ali em cima. Além disso, se você reparar aqui entre o texto, para cada espaço em branco ele bota um pontinho preto, e ele indica onde tem um espaço em branco. Ele ajuda você não deixar parágrafos em branco, né? Enters em branco, né? Tipo, se eu der 2 enter, ó, ele vai me indicar que eu dei 2 linhas, pulei 2 linhas. Ele me ajuda a identificar onde eu apertei 2 vezes espaço, ó. Então vai ficar 2 pontinhos. Então ele é usado quando você quer refinar a formatação do seu texto, verificar onde tem mais de um espaçamento de linha,
onde tem mais de um espaço em branco, tá? E assim por diante. Quando você tem essa opção aqui selecionada, você pode digitar o seu texto inteiro usando ela, que se você for mandar imprimir, isso daqui não aparece, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, vou vir em arquivo, imprimir. Pode ver, ó, que aqui, ó, é como o texto sairia se tivesse impresso. Pode ver que ele não colocou aqueles itens, né? Nem aquele indicativo de parágrafo, nem os pontinhos. Então ele é somente utilizado, esse esquema aqui, para você se direcionar na hora de digitar. Na hora que você manda imprimir, ele não aparece, tá? Então ele indica para você onde tem um parágrafo, onde tem um enter, né? Lembrando que para cada enter vai ficar esse desenhinho aqui, né? Se eu der outro, ó, vai ficando, né? E cada vez que eu dou um enter, então, e pulo de linha, ele marca com esse desenho. Então aqui, ó, pulei de linha, aqui pulei de linha, aqui pulei de linha. E cada vez que eu dou um espaço em branco, ó, ele põe um pinguinho preto. Agronegócios Fatec, por exemplo, ó, Fatec. Então, ó, ele vai indicar, ó, aqui tem um espaço em branco, um pinguinho preto. Caso eu apertar 2 vezes, eu saio do padrão, né? Normalmente se utiliza um espaço em branco entre uma palavra e outra. Então ele está pingando 2 vezes para você ver que aqui tem 2 espaços. Aí você volta e padroniza. Professor, eu não quero que fique isso. Estou incomodado com isso daqui. Você clica aqui e tira. É só uma marcação para direcionar, tá? Na hora de digitar. É bem tranquilo, na verdade. Bom, vindo aqui para a lateral, onde está estilos, essa parte aqui de estilos, eu vou trabalhar ela com vocês um pouquinho mais à frente, quando eu for trabalhar sumário automático com vocês. Aí eu vou falar sobre ela, porque senão eu vou confundir a cabeça de vocês falar agora, tá? Mas ela é utilizada para classificar títulos dentro de um texto. Então, quando eu for trabalhar sumário com vocês, que montar um sumário e assim por diante, a gente vai voltar nessa parte aqui de estilos e eu vou mostrar bem certinho para vocês como é que trabalha com isso, tá? Então não precisa se preocupar com essa parte por enquanto. Lá quando a gente chegar aqui em referências, eu vou voltar aqui e vou falar sobre isso daqui com vocês, tá? Por fim, aqui no editando, eu tenho localizar, tá? Para que serve esse localizar? Suponha que você tem um texto gigantesco aqui. Então você vai clicar aqui em localizar, ele vai abrir essa janelinha aqui do lado e você coloca uma palavra. Então, por exemplo, eu quero Fatec. Pode perceber que ele vai marcar com amarelinho onde está Fatec. Então é utilizado para você encontrar dentro de um texto grande locais específicos, palavras específicas, partes de texto específico. Eu posso colocar, por exemplo, usar aqui, ó, desenvolvimento ao longo da história. Eu vou lá, ó, Olha, ele vai grifando tudo que tem DESE. Aí eu continuo. Desenvolvimento, ó. Aí bota um S. Opa, só achou esse desenvolvimento. Aí ao longo da... E ele vai grifando para mim. Então, se eu tiver certeza dentro do texto de um parágrafo, de uma sentença, de uma frase, por meio desse localizar eu consigo, mesmo que o texto tenha 100, 200, 300 páginas, eu consigo encontrar o que eu quero ali. É bem utilizado. E vamos supor que, por exemplo, eu tenha mais de um desenvolvimento, né? Como está aqui, ó. Se eu usar essa palavra, eu tenho 2 desenvolvimentos. Se você perceber aqui em resultados, ó, ele vai te dar onde está cada um. Ó. Tá tudo na página 1, porque meu texto só tem uma página.
E aí ele está falando aqui, ó. Ele, além de indicar onde está a palavra, né, aqui em negrito, ele me coloca um trechinho do texto. Então, ó, a forma mais simples de tecnologia é o desenvolvimento e a utilização de ferramentas. Aí eu coloco aqui, ó, é exatamente essa parte. Eu posso ver e falar, ah, não é aqui que eu quero ir. Aí você parte por debaixo, ó, desenvolvimentos ao longo da história. Opa, é aqui. Então eu clico e o texto se enquadra aqui do lado. Ele é bem utilizado quando eu tenho textos muito grandes e eu quero achar partes específicas dentro desse texto, tá? Então é o localizar, certo? O substituir, tá? Que é o próximo aqui nessa lista. Então, substituir, ele vai me abrir essa janelinha aqui e eu substituo uma palavra por outra. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira localizar aqui, ó, desenvolvimento. Então, ó, localizar, ó, localizou desenvolvimento aqui. Eu quero mudar desenvolvimento para aperfeiçoamento, por exemplo. Aperfeiçoamento. Por exemplo, se eu clicar aqui em substituir, ó, o que era desenvolvimento se tornou aperfeiçoamento. Tá, beleza. Se eu dar um Ctrl, se eu fechar aqui, né, e clicar aqui na setinha, ó, ou apertar Ctrl Z, ele volta do jeito que eu tava. Outra coisa que é possível fazer, vamos supor que aqui no meu texto eu tenha dois desenvolvimento. Tá? Então eu quero trocar para aperfeiçoamento, eu quero substituir tudo do meu texto. Então toda palavra que for desenvolvimento se torna aperfeiçoamento. Se eu colocar aqui substituir tudo, ele vai pegar todos os desenvolvimentos e trocar, ó. Aí se eu olhar, ó, aperfeiçoamento, tá? Então eu tenho que ficar esperto com isso. É uma ferramenta utilizada para localizar palavras e substituir por outras, onde eu posso substituir uma única ou todas as palavras do texto, tá? Não é muito utilizado, mas ela existe, tá? Bom, se eu clicar aqui em mais, eu vou ter mais algumas opções, tá? Onde eu posso configurar aqui, ó, para diferenciar maiúsculo e minúsculo. Então a letra que for maiúsculo eu não substituo, se for minúsculo eu substituo. Localizar apenas palavras inteiras. E aí vai, caracteres coringa, né? Tem um caractere específico para ser substituído. Bom, aí aqui vocês vão selecionando depois e vão testando, tá? Sugiro que vocês testem. E vai clicando aqui, ó, e fazendo testes em cada um desses, tá? Essa é uma ferramenta que não vai ser muito utilizada, tá? Eu não vou perder muito tempo com isso. Porque normalmente quando a gente escreve um texto, ainda mais um texto, né, acadêmico, algo assim, a gente mais ou menos já tem formado o que a gente quer escrever, né? Então dificilmente a gente vai ficar substituindo palavras, tá? Então não vou perder muito tempo aqui. Só saibam que existe essa opção, certo? Outra coisa aqui na sequência é o selecionar. Se eu clicar aqui, ó, eu tenho algumas opções. Se eu colocar selecionar tudo, ele seleciona todo o texto. Se eu colocar aqui selecionar objetos, deixa eu tirar esse selecionar tudo daqui. Ó, tirei a seleção. Se eu colocar selecionar objetos, pode ver que vira uma cruzinha, né? Como assim uma cruzinha? A hora que eu clico com o botão esquerdo do mouse, ele se torna essa cruzinha e aí eu estendo uma área. Eu mantenho apertado o botão esquerdo do mouse e arrasto o mouse, e na hora que eu solto ele seleciona uma área, tá? Pode ver que aqui, como é texto, ele não está selecionando. Ele é mais utilizado para seleção de fotos, de outros tipos de elemento. Aqui você vai usar mais selecionar tudo. Tanto é que o nome dele é selecionar objetos.
Quando a gente inserir imagens aqui, que eu vou explicar sobre inserção de imagens aqui no texto, a gente vai trabalhar isso daqui, tá? Um pouco mais. Daí eu vou voltar aqui. Bom, outra opção, ó, selecionar texto com formatação semelhante. Então, por exemplo, todos eles aqui, ó, tá com um marcador. Aqui tá com marcador numérico. Então, eu seleciono esse cara aqui e venho aqui, selecionar texto com formatação semelhante. Ele vai selecionar tudo que tem marcador de texto, né? Marcador numérico. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, uma formatação aqui negrito em vermelho, e aqui, ó, o fogo também negrito em vermelho, e eu selecionasse, por exemplo, aqui permitam e fizesse essa selecionar texto com marcação semelhante, o fogo também fica selecionado. Então ele é utilizado para ajudar a selecionar as coisas que eu quero dentro do texto. Para ser muito sincero, pouco usado, porque normalmente é mais prático a gente colocar o mouse e já arrastar, né, em cima do que a gente quer. Mas é uma facilidade que o Word nos traz, tá? Então é uma coisa para ficar esperto aí, existe. Se você me perguntar na minha vida, né, acadêmica, enquanto eu fiz graduação, mestrado, descrevi todo o meu mestrado e todo o meu texto de TCC, tudo no Word. A vida acadêmica, preenchendo um monte de documento, criando TCC. Quantas vezes eu usei essas opções aqui de localizar, substituir? Localizar uma vez ou outra. Essas daqui de baixo nunca, tá? Nunca usei. Tô citando que elas existem para vocês saberem, mas eu arrisco dizer que vocês também nunca vão usar. Daqui do que eu passei, o que é mais importante vocês saberem é onde eu troco o tipo de letra, tamanho da letra, né? Negrito, itálico, sublinhado, cor da fonte, isso daqui é importante, né? A questão dos justificamento, né? Justificação, alinhamento de texto, né? No caso, onde eu alinho, que é aqui. Questão dos marcadores, espaçamento entre linhas. É normalmente o que se usa aqui para um trabalho acadêmico, tá? Ou para qualquer documento que você for preencher. Então vocês percebem que apesar de ter muita informação que eu estou passando para vocês, o essencial é pouca coisa aqui nesse caso, tá? É muito pouca coisa. Onde muda o tipo de fonte, tamanho da fonte, negrito, itálico, sublinhado, cor da fonte, justificação do texto, né? Alinhamento do texto, espaçamento entre linhas. É o primordial daqui, tá? E os marcadores, né? Se é numérico ou não, você também usa. E eu vou cobrar de vocês mais focado mesmo nisso, tá? Então esse monte de detalhe que eu passo para vocês a mais, vamos considerar um adendo na aula. Eu não vou ficar cobrando que vocês saibam tudo isso. Eu vou querer que vocês saibam o básico para vocês escreverem um texto. Um texto de uma maneira apresentável, falar cientificamente, né? Um texto que vai satisfazer o que vocês precisam para um trabalho de escola, da faculdade aí, tá? Então é isso. Daqui então o que vocês vão usar? Volto a dizer, mais tipo de fonte, tamanho da fonte, negrito, itálico, sublinhado, cor da fonte, a justificação do texto aqui, né? Alinhamento do texto, espaçamento entre linhas e os marcadores. Basicamente é isso, tá? O que eu falei aqui a mais é um adendo para não passar em branco, né? Para mostrar para vocês que existem essas outras opções. Vez ou outra vocês vão utilizar, tá? Até aqui, como é que tá, galera? Alguém tem alguma pergunta? Quer que rever aqui algum passo? Alguma coisa? Tá tranquilo?
Bom, se tiver alguma dúvida, me interrompam aí e me avise, tá? Algumas coisas que eu quero falar antes de continuar aqui para o outro menu, tá? Eu vou falar antes da gente ir para o outro menu, até porque eu vou passar atividades, e nessas atividades vocês vão precisar desses recursos que eu vou estar falando aqui, tá? O primeiro recurso vocês não vão tanto precisar, é mais uma curiosidade, tá? Se você olhar aqui no rodapé, você tem número de páginas do documento, tá? Número de palavras escritas e o idioma, tá? Isso daqui é importante porque, primeiro, que aqui o número de páginas, se o documento tivesse 20, 30 páginas, ia mostrar em que página você tá. Se eu for dando Enter aqui, ó, eu vou mudar a página eventualmente, ó. Mudou. Olha lá, ó, 2 de 2. Mudou de novo, ó, vai ficar 3 de 3 ali embaixo. Aí na hora que tenho 3 páginas agora no meu documento. Se eu voltar aqui para a primeira e pôr o cursor aqui, ó, ele vai ficar em 1 de 3. Cursor é esse pauzinho que fica aí pingando, né, na tela aí. Ele indica onde eu vou inserir alguma coisa. No caso do Word. Então, onde ele estiver piscando é onde eu faço a inserção de letras, textos ou do que for, tá? Então, ele está indicando que meu cursor está na página 1 de 3 páginas que eu tenho agora. Como o meu monitor aqui é um pouco grande, ele me divide as páginas aqui, 2 páginas por tela, né? Em monitores menores, ele não colocaria 2 páginas por tela, tá? Ficaria uma página por tela. Outra coisa aqui, agora na lateral inferior direita, algumas opções que eu tenho aqui, tá? A primeira delas é o modo de leitura, tá? Se eu clico aqui, ele vai ficar em praticamente tela cheia e me dividir as imagens assim, né? As folhas assim, ó, por um pequeno traço. E vai ter uma seta aqui e outra seta aqui, tá? Se eu tivesse mais de 3 páginas digitadas, o que iria acontecer? Eu ia poder passar essas páginas nessas setas laterais, tá? Então ele é um modo para ajudar você na questão de ler, tá? Vamos supor que você tem um texto muito grande e você quer ler, você utiliza esse modo aqui, tá? Aqui embaixo ainda, se você ver aqui, ó, tem o layout de impressão, que é o padrão que estava antes. Então, se eu clicar aqui, ó, ele volta para a tela anterior que a gente estava. É o padrão do próprio Word, isso daqui, tá? Que é onde eu edito o texto para depois poder imprimir. Aqui mais abaixo ainda eu tenho o layout da web. Se eu clicar nele, ó, ele vai me mostrar como esse texto ficaria se tivesse numa página web. Pouquíssimo usado pra gente isso daqui, tá? É mais usado para quem vai trabalhar, por exemplo, em desenvolvimento de sites, esse tipo de coisa. Como não é o nosso caso, a gente não vai usar, tá? Então voltar para o padrão, que é esse. E aqui do lado eu tenho o zoom, tá? No caso, o meu zoom está em 150. O normal que vem no Word é 100, tá? É assim, ó, tá? 100% é como ficaria impresso numa folha de sulfite. A letra ficaria dessa forma, tá? E se eu clicar aqui no lado aqui, ó, ele vai me dar algumas opções de zoom aqui, ó. Então eu posso ir aumentando aqui, ó, e ele vai mostrando ali, ó, como ficaria a letra nesse zoom e como ficaria na tela, né, no caso o documento, né? Então aqui, ó, vou aumentando aqui, ó, vou pôr até 200 pra gente ver. Ó, a letra ela vai aumentar e o zoom, no caso, vai aumentar em 200. Vai ficar mais ou menos assim na minha tela. Se eu der um OK, ó, pronto. Lembrando que esse tamanho de letra aqui não é que eu aumentei o tamanho da fonte, continua sendo 12.
eu aumentei o meu zoom. Tá em 200%, ou seja, tá 2 vezes mais o tamanho original, tá? Mas não que eu aumentei o tamanho da fonte. Sim, pode falar. Até que hora vai nossa aula hoje? Vai até 11h20. Ah, entendi. Tá sendo gravada essa aula, Tá professor? sim, tá sendo gravada. Vai ser... Aí depois a gente entra por aqui mesmo para assistir ela? Não, eu vou mandar o link no grupo. Vai estar disponibilizada no YouTube igual a aula anterior, tá? Ah, então tá bom. Muito obrigado, professor. De nada. Sempre eu vou estar dando um jeito de disponibilizar a aula, tá? Professor, Pode falar, Rafael. mas caso perdendo a aula e assistindo o vídeo, fica com a presença normal? Não, pode ficar tranquilo que quanto às presenças ninguém vai ser prejudicado, não. O que vai acontecer é que eu vou deixar algumas atividades para vocês fazerem, né? Essa atividade vai estar lá pelo Microsoft Teams, ok? Vai estar lá no geral da sala. Você, mesmo que você não vê a aula de hoje, você vê depois ela gravada e fazer a atividade, para mim conta a presença do mesmo jeito, tá? Beleza? Isso foi um ponto que a Cristina falou comigo, porque eu sei que tem bastante gente que trabalha, né? Mas o interessante mesmo é se puder assistir a aula, que aí tira dúvidas, né? Na hora tal. Mas de toda forma, quem não puder assistir, depois vai estar disponibilizado lá para ver. Tá? Então aqui, galera, eu não vou até 11h20 não, eu vou até umas 11 horas, beleza? Pode ser? Vocês se importam? Porque aí, Tranquilo, professor. porque aí dá tempo de matar o que eu quero e na próxima aula a gente começa o inserir e trabalha só no inserir. Porque senão vai ficar um assunto bagunçado, né? Vai ficar metade do inserir e aí eu gostaria de trabalhar bem dividido o conteúdo. Então aqui aqui é o seguinte, né? Para finalizar, então você tem a questão do zoom, como eu falei, né? Das páginas para você se situar. Eu tenho a opção para salvar o arquivo, tá? Isso daqui vai ser muito importante porque as atividades que eu passar para vocês, eu vou precisar que vocês salvem e me enviem. Então, para salvar, você vem aqui você tem a opção aqui, ó, salvar, que se você terminou de abrir o documento agora, não salvou ele ainda, se você clicar aqui, ele te abre uma janela para salvar, ó. Inclusive vai ir para salvar como, ou você pode vir aqui em arquivo e selecionar a opção salvar como. Tanto faz, tá? Se eu quisesse salvar esse texto, eu iria aqui no salvar como, iria selecionar em que lugar que eu quero salvar. Então, por exemplo, vou clicar aqui, ó, procurar. Eu não sei que lugar eu quero salvar. Ele vai me abrir essa janelinha aqui, onde eu vou navegar nos locais que meu computador tem. Então, por exemplo, eu vou salvar aqui na minha área de trabalho, né? Vai ficar na minha tela inicial. E eu seleciono o lugar, dou salvar e ele vai salvar esse documento. Outra opção que eu quero mostrar aqui, ó, já vou salvar e vou mostrar para vocês aqui, ó. Salvou. Aí pode ver que ele criou um título para o meu documento. E se eu vier aqui na minha área de trabalho, ó, vou minimizar, ó, tá aqui, ó. Tá aqui o documento, ó. Então ele salvou. Outra opção que é bem interessante na hora de salvar, deixa eu voltar aqui e mostrar. Hoje em dia vai ser meio difícil ter um computador que não use um Word mais atual. Mas pode ser que você pegue aí algum computador que tenha um Word mais antigo. Você clica aqui, ó, para salvar e vem aqui no tipo. Vai ter aqui, ó, modelo Word 97 2003. Ele vai ficar em um modelo que esse tipo de Word mais antigo ele consegue ler, tá? Se eu for para salvar e voltar aqui na área de trabalho, ó, tá aqui ainda o mesmo texto, tá? É igual. Esse Word mais novo lê e agora os mais antigos também iriam ler, tá? Então tá aqui
Tranquilo, ó. Pode ver que ele fica aqui, ó, modo de compatibilidade, porque ele é um texto criado, né, para funcionar com outros Word. E por último, que vai ser muito utilizado por vocês aí, você pode salvar também como PDF. Então você acha o lugar que você quer salvar, coloca aqui a opção, ó, no tipo, né? Sempre no tipo. Você coloca a opção PDF. Se você colocar a opção PDF e dar salvar, ele vai criar, ó, já abriu inclusive para mim, o texto no formato PDF. Tá? Deixa eu voltar aqui, tirar esse monte de zoom. Ó, ele está em PDF. Isso daqui é extremamente usual, porque quando você salva um texto em PDF, ninguém pode editar ele, tá? Ele é travado para edição e ele não perde a formatação. Então vamos supor que você escreva um trabalho e você fala, pô, eu não tenho impressora em casa, eu vou levar isso daqui para imprimir em algum lugar. Se você leva o arquivo de Word, você corre o risco da pessoa, na hora de imprimir, ter o Word de uma versão diferente, ou mudar de alguma forma a configuração do seu trabalho e ele não sair como você escreveu as formatações. Quando você converte um texto para PDF, nada pode alterar esse texto. Então isso daqui se torna bem interessante quando vocês forem entregar trabalhos, esse tipo de coisa, tá? Normalmente ele é muito usado o PDF, quase 100% das vezes, tá? Por ele ter essa característica de ser algo que, se você fez e gerou o arquivo do tipo PDF, não tem como ele ser alterado, tá? É seu. Pelo menos aqui, ó, não consigo digitar nada, né? Então o PDF tem essa facilidade. Bom, sobre salvar, eu acho que era isso. Sobre a questão aqui desses menus, eu acho que era isso também. Como eu disse nas aulas anteriores, estilos e pincel de formatação, eu vou passar durante as próximas aulas. Na verdade, o pincel de formatação eu já vou aproveitar, eu vou já mostrar para vocês. Esse pincel de formatação, ele copia uma formatação e aplica em outra parte do texto. Vamos supor que eu tenha esse primeiro parágrafo meu aqui do texto na cor vermelha, negrito, e vou pôr uma letra aqui tamanho 16, tá? Então ele tem uma formatação sobre ele, né? Então eu tenho aqui, ó, vermelho, negrito, 16. O restante do meu texto não é nessa formatação. Vamos supor que por algum motivo você queira usar essa formatação em outra parte do texto. Você poderia, por exemplo, vir aqui, supor que eu queira usar essa programação aqui dentro de agronegócio e colocar lá, né, tamanho 22 ou 16, sei lá, negrito, vermelho. Você poderia fazer isso. Como você pode usar esse pincel de formatação? Que você seleciona a parte formatada, você clica no pincel, ele vai ficar lá selecionado, e você passa o mouse, depois de clicar lá no pincel, você passa o mouse sobre o texto que você quer deixar com essa formatação. Então, ó, ele vai e aplica a mesma formatação àquele texto, tá? Então ele é utilizado para isso, tá? Você copia uma formatação e aplica a outro texto, tá? Bem tranquilo, você vai selecionar, clica no pincel e seleciona o que você quer aplicar. Então, ó, quero isso, selecionei, quero agora isso, selecionei, tá? Vou aplicar outra formatação aqui, dar mais um exemplo. Por exemplo, cor azul. Vamos aumentar aqui mais a letra. Eu quero pegar essa cor azul, esse tamanho de letra, e aplicar essa formatação em outra parte do texto. Selecionei, apertei aqui em pincel de formatação. Eu quero pegar somente o controlar. Passo o mouse somente em cima do controlar e ele vai ganhar
essa formatação. Então, o pincel de formatação é usado para copiar uma formatação aplicada em um texto e aplicar a outro texto. Isso, tá? Basicamente é isso. Agora, matando o pincel de formatação, sobrou somente essa parte aqui de estilos, que, como eu disse, quando a gente chegar aqui em referências, que for criar o nosso sumário, a gente vai utilizar o estilos aqui. E aí eu vou falar bastante sobre esses estilos com vocês, tá? Galera, o que eu vou pedir para vocês fazerem para mim? Eu vou já encerrar aqui a aula, tá? Com vocês. E eu vou pedir para vocês, inclusive já vou encerrar aqui a gravação.